Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende da hora que vocês estão assistindo essa aulinha. Espero que vocês estejam bem durante esse período de quarentena. A gente não está passando por um momento muito fácil, a gente está passando por uma crise de saúde, uma crise de saneamento, então espero que vocês estejam bem, se cuidando da melhor maneira possível, apesar de todo mundo não, mas grande parte da população não está aderindo muito à quarentena, mas espero que vocês estejam se cuidando. E isso é muito importante. Estamos aqui para mais uma aulinha de geografia física. Hoje falaremos sobre rochas. O que são rochas? Professor, hoje a gente vai ter uma aula falando sobre pedras. Não, não é pedras. Pedras a gente usa para designar outro tipo de comércio, de circulação de minérios e tudo mais. A gente vai falar sobre rochas. O que isso significa? As rochas é o principal elemento que compõe a litosfera, tá? Então, quando a gente fala sobre litosfera, a gente fala diretamente sobre a superfície da Terra composta por rochas, tá? Então, agora a gente vai entrar um pouquinho mais na ciência, na geologia, e a gente vai entender como que são, quais são esses tipos de rochas, como que elas, quais são os processos que fazem sua formação, que levam até a sua formação, tá? Nas aulas passadas a gente viu sobre alguns tipos de processos que acontecem para a formação da superfície terrestre. Então, a parte de tipos de rochas, como que elas funcionam, como que elas se constroem, se compõem, é muito importante também para a gente entender os variados tipos, as variadas formas que a gente encontra na superfície terrestre, tá? Então, começando, o que é rocha em si? Então a gente considera como rocha um agregado, né, um grande composto de minérios e mineraloides em formato sólido, tá? Então a litosfera ela é uma grande parte, uma grande rocha, e essa rocha ela é composta por vários minérios, tá? E esses vários minérios têm origem basicamente do magma. A gente viu nas aulas passadas sobre aquelas dinâmicas que acontecem, principalmente sobre a questão da tectônica de placas, que a gente tem toda a circulação do manto, do magma, derramamento do magma, as atividades de vulcanismo, tudo isso influenciam também na questão de como a rocha ela se compõe, como ela se dá na superfície terrestre, tá? Então, o que a gente tem que saber o que é rocha? Então, o magma ele vai sofrer um processo de resfriamento, e esse processo de resfriamento do magma, composto por vários minerais, vai gerar uma grande rocha, que é um composto agregado sólido de todos esses minerais, tá? Então, a partir daqui a gente já começa a ter uma noção de que a gente conhece todos os minérios que existem no mundo? Sim, a gente tem conhecimento de todos os minérios que existem no mundo. A gente tem conhecimento de todas as rochas que existem no mundo? Não, a gente não tem conhecimento porque cada rocha vai ter a sua especificidade. Essa especificidade dessa rocha, ela acontece como? De acordo com o lugar que ela tem origem, de acordo com a sua formação, né? Então, tudo isso vai influenciar bastante na composição da rocha, tá? Então, as rochas são os mais variados tipos de rochas que a gente vai encontrar. Além dos tipos, a gente saber que as rochas são um composto mineral, a gente também tem que ter entendimento sobre os tipos de rocha. E esses tipos se dão através da sua origem, da sua formação. Então a gente tem 3 tipos de rochas, que são rochas de acordo com a sua origem. O primeiro tipo é a chamada rocha magmática, ou rocha ígnea, que ela vem diretamente do magma, tá? Depois a gente tem as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Então a gente vai ver um pouco mais profundamente cada uma delas agora, tá? Primeira rocha que a gente vai ver um pouquinho sobre ela é a chamada rocha ígnea ou rocha magmática, tá? Aqui a definiçãozinha dela no slide, aqui. Essa rocha, ela é considerada as rochas mais antigas e as rochas mais recentes do planeta. As duas pontas da régua do tempo. Por que isso acontece? Essa rocha é a rocha que ela é oriunda diretamente do resfriamento do magma, tá? E por esse fato faz com que as primeiras rochas que foram que deram origem à litosfera no mundo
foram rochas, obviamente, originárias do magma. E se a gente tem uma atividade de vulcanismo presente nos dias atuais, como o que eu coloquei para vocês lá no Class 1 também, do caso do vulcão do Krakatoa, que lá na Indonésia, que entrou em erupção esse ano, o derramamento de magma que essa atividade vulcânica vai exercer também vai se transformar em rocha. Então, ou seja, tanto as rochas mais antigas quanto as rochas mais recentes, elas podem ser oriundas do magma. Os outros dois tipos de rocha, a gente vai entender mais para frente porque que elas não são, elas não podem ser consideradas tão antigas e nem também tão novas, tá? Existem todo um processo que a gente viu, que a gente até fez aquelas várias comparações entre as escalas de tempo, entre tempo histórico e tempo geológico. Então a gente vai ver que a transformação das rochas, elas acontecem dentro do tempo geológico também, obviamente, e que isso vai demandar muito tempo. Então essas rochas, elas não podem ser nem tão antigas também, nem tão recentes, tá? O que a gente considera como as rochas mais antigas e mais recentes são as rochas magmáticas. Eu vou ler aqui a definição para vocês e a gente vai comentando um pouco sobre ela. São rochas formadas a partir do resfriamento e solidificação do magma pela atividade de vulcanismo, rochas ígneas extrusivas, ou plutonismo, rochas ígneas intrusivas, tá? Então, a gente vai ver o que são as rochas intrusivas e extrusivas agora. Aqui na imagem que aparece aqui do lado aqui, a gente tem também, eu coloquei de novo, aquela imagem sobre a tectônica de placas e todo o movimento, né? O movimento de convecção no manto e todo o movimento do magma. Então, acompanhe o cursor do mouse, por favor. O magma, eles vêm aqui para baixo, quanto mais ao núcleo da Terra, mais quente e mais pressão ele recebe. Então, se um material ele recebe muita temperatura e muita pressão, a tendência que ele tem que fazer é subir. Então, o magma ele vai tentar subir, e se houver alguma fratura, alguma exposição desse magma, algum contato com a superfície, ele vai sair. De acordo com a pressão e a temperatura, essa força que faz isso com o material vai fazer com que ele saia. Quando acontece essa subida desse magma à superfície terrestre, aí é que vai começar a acontecer os processos de formação das rochas, tá? Então, quando chegam ao mais perto da superfície, em que vai ter o resfriamento e também a perca de pressão, esses materiais eles vão começar a se solidificarem e se transformar em rochas, tá? Então, praticamente todas as rochas do mundo são oriundas do magma? Praticamente sim, todas são oriundas do magma. Vai acontecer alguns processos de transformações dessas rochas, depois que elas atingirem a superfície, porém, é dessa forma que acontece a constituição das rochas, tá? Então, existem fases desse processo de solidificação do magma para se transformar nas rochas, tá? Então, dentro das rochas magmáticas, que é uma das classificações das três rochas, rochas magmáticas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. Na rocha magmática, existem essas fases, tá? Que a gente precisa entender um pouquinho mais sobre elas. Primeira fase chama-se fase ortomagmática. O que significa essa fase? É a fase que abrange as primeiras formações de cristais dentro do magma, os primeiros pontos de solidificação. O que isso significa? Quando o magma ele está num processo de solidificação, nem todos os minérios que estão nesse magma, eles vão se solidificarem ao mesmo tempo. Cada material possui a sua própria resistência e a sua própria dureza, tá? Então isso vai fazer com que influencie. Então existem alguns materiais que vão se cristalizarem primeiro, se solidificarem primeiro, e outros que grande parte do magma ainda vai continuar de maneira viscosa, não líquida, né? Mas com aquele material pastoso, de maneira viscosa. Essa primeira fase, onde esses primeiros cristalzinhos começam a se solidificarem, a gente vai chamar de fase ortomagmática, tá? E a gente vai entender mais um pouquinho sobre ela. Então, existem algumas fases, alguns tipos de cristalização que são diferentes, que permeiam essa fase ortomagmática. Esse primeiro tipo de cristalização que a gente está vendo aqui na imagem, essa chama-se cristalização fracionada. O que isso acontece? Foi o que eu acabei de explicar agora na fase ortomagmática. Então, vai existir a cristalização de vários pequenos cristais
que estão demonstrados aqui na imagem, dentro de uma câmara magmática, ou seja, vai existir um bolsão de magma, e dentro desse magma vai existir já presença de cristais já solidificados dentro desse magma, tá? Então essa a gente vai considerar como uma cristalização fracionada. Por que fracionada? Porque vai ser aos poucos que ela vai se solidificando, tá? Depois a gente vai ter outro tipo de solidificação, né, que a gente vai chamar de mistura de magmas. Como assim mistura de magmas? Acompanhem a imagenzinha aqui, fazendo favor. Aqui na imagem ela está sendo representada duas câmaras de magma separadas. A câmara magma A e a câmara magma B, tá? Presentes na astenosfera. E essas duas câmaras vão fazer com que esse magma se juntem em uma câmara só, chamada de magma C, aqui na imagem. E o que isso tem de tão importante, né? Isso parece ser algo bem simples, porém é fundamental que a gente entenda como que acontece essas misturas de magma de acordo com os lugares, porque isso vai determinar o tipo de rocha e a composição das rochas que vai se dar nesse lugar. Por exemplo, se a gente tem dois magmas diferentes, se esses magmas diferentes se solidificam separados, eles vão se solidificar e se transformar em rochas diferentes, tá? Quando esses magmas eles se juntam, um magma vai interferir na composição do magma do outro e vai gerar uma outra rocha diferenciada, tá? Então, é muito importante que a gente entenda que também acontece esse tipo de mistura de magma. O que isso pode influenciar para a gente nos estudos da geografia, nos estudos de pesquisa e tudo mais. Que a gente pode entender que determinado tipo de formação geológica não é daquele local. Por exemplo, se o magma ele tem a capacidade de gerar uma rocha muito diferente da rocha existente daquele local, então ou essa rocha passou por um tipo de transformação, ou essa rocha ela foi movida de um outro local, de uma outra câmara magmática, e por causa da movimentação das placas tectônicas, essas rochas se distanciaram do seu bolsão de magma inicial. Tá? Então isso também é muito importante a gente entender. Então vamos lá, retomando de novo. A cristalização fracionada, que acontece a solidificação dos cristais aos poucos, e também esse tipo de formação da rocha magmática através das misturas de magma. Além disso, também existe a assimilação dessas rochas, ou seja, como está especificado aqui na imagenzinha, esse magma ele vem de um bolsão chamado magma A, que está aqui embaixo, representado como magma aqui embaixo, e esse magma, ele vai, conforme tem uma temperatura muito alta, uma pressão muito alta, a tendência que ele tem que fazer é subir para esse bolsão de cima, o magma B. Quando ele vai para esse bolsão de cima, o magma B, esse magma ele consegue fazer com que as rochas que estão no entorno dele consigam retornar, né, e se misturar a esse magma novamente, tá? Então, ou seja, a gente tem uma formação, um tipo específico de magma que vem do bolsão do magma A, e quando ele chega até o bolsão do magma B, ele vai se misturar com essa rocha que já está cristalizada, né? E essa rocha ela vai se misturar a esse magma, gerando uma terceira rocha diferente, tá? Então, esse é o processo de assimilação. Depois dessa fase ortomagmática, que eu mostrei esses três tipos de processos de cristalização diferentes, a gente vai entrar em outra fase, tá? Então não confundam. Dentro da separação da rocha magmática, a gente vai ter a separação das fases. A gente viu agora a fase ortomagmática, que é a fase antes da cristalização total. E dentro da fase ortomagmática, a gente tem os tipos de cristalização, que é uma fracionada, depois a mistura de bolsões de magma, e a terceira com a assimilação das rochas que já compõem a litosfera. Agora a gente vai passar para a outra fase, uma outra etapa da cristalização, que é a chamada pegmatítica ou pneumatolítica. É uma fase posterior à ortomagmática. Ela se dá devido à sobra do resíduo magmático não solidificado com a textura um pouco mais líquida e altamente volátil,
A cristalização desse material geram rochas com textura porfirítica e pegmática, as pegmatitas. O que isso significa? Conforme vai passando o processo de solidificação desses materiais, o último material a ser solidificado vai ser esse magma, que ele vai ter uma característica muito mais líquida do que o outro magma, tá? E ela vai gerar rochas muito específicas. Essa cristalização vai gerar rochas específicas com características muito características dela, que no caso é a rocha chamada porfirítica ou pegmática, a pegmatita. Então aqui eu coloquei um exemplo do granito, que o granito é uma rocha oriunda desse processo, dessa última fase, dessa fase depois da ortomagmática, dessa fase de cristalização dessas rochas, tá? Depois a gente vai ter um outro tipo de fase também, de acordo com a sua origem de transformação, que é chamado hidrotermal, tá? Como que funciona essa fase da hidrotermal? Como o próprio nome já diz, hidro, água, termal, temperatura. Então, ou seja, é a formação de soluções aquosas mais outros componentes residuais solúveis dos processos de cristalização. Devido à alta pressão e temperatura, a água acende as fissuras rochosas. Então, nos lugares onde que a gente vê que tem, por exemplo, minas de águas termais naturais, vão ser oriundas desse processo aqui. Ou seja, essa água, ela vai estar perto lá do manto, ela vai receber essa temperatura do manto e ela vai se esquentar. E receber pressão também. Quando ela recebe a pressão e a temperatura, a tendência que ela tem que fazer é subir entre as fissuras rochosas. A gente precisa sempre lembrar que a água, ela tem sim a capacidade de dissolver alguns tipos de minerais. E ela dissolvendo esses tipos de minerais, elas vão fazer com que esses minerais se derretam na água, né? Derretam assim, que sejam solubilizados na água. E isso também vai afetar no processo de cristalização, gerando alguns tipos de rochas diferentes através do processo da água, através da influência da água, tá? E um grande exemplo, que é uma pedra muito famosa, muito bonita também, que é o quartzo. Aqui eu coloquei o exemplo do quartzo em si, e também o exemplo, acho que é capaz da minha câmera estar pegando uma grande parte da foto aqui, mas essa foto está em cima de mim, é o geodo de quartzo, no seu tamanho natural. Ele vem fechado assim, como se fosse uma rocha, e dentro dele existem esses processos de cristalização. Então a água ela vai derreter alguns minérios da rocha, e essa influência dela vai fazer com que gere o quartzo, que também é uma das últimas rochas a serem cristalizadas dentro desse processo de cristalização do magma, tá? Agora, depois desses processos que a gente viu, né, sobre as rochas magmáticas, a gente precisa entender também que existem duas diferenciações entre as rochas magmáticas, que é de acordo também com a sua origem, mas não como ela se dá, mas sim onde que ela se solidifica. Primeiro tipo, aqui, nas rochas ígneas intrusivas. In significa dentro, tá? Então, o que significa isso? O magma, ele vai se solidificar dentro da litosfera, né? Na parte subterrânea da litosfera, ele não vai chegar à superfície. Então, antes de chegar à superfície, ele vai se solidificar e gerar as rochas chamadas rochas magmáticas. Então, elas são chamadas de intrusivas ou plutônicas. Então, se chamam plutônicas, a gente pode considerar também como atividade de plutonismo a solidificação desse magma dentro das rochas intrusivas. Se a gente for buscar fazer um exercício de pensamento lógico, o magma, nesse processo de solidificação na parte subterrânea, então ele vai se solidificar, só que de uma maneira muito mais lenta do que se ele tivesse saído para a superfície terrestre, tá? E esse processo que acontece de maneira gradual e lenta, que a gente viu as fases ortomáticas, pegmatitas, depois, esses processos que são processos muito mais lentos, vão dar características a essas rochas que são fundamentais desse processo, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo do porfírio. Essa rocha é uma rocha que ela acontece através do processo de solidificação, só que intrusivo, e ela vai ter essa característica de terem
essas pequenas manchas, né? O que isso significa? Por que essa característica é tão importante? É porque, como a gente viu, as fases que acontecem, a solidificação do magma, pelo fato desse magma se solidificar de maneira muito mais lenta e gradual, alguns cristais vão se solidificarem antes dos outros. Então, esses pequenos minérios que a gente vê presentes na rocha, no caso da imagem aqui, eles são minérios que provavelmente eles se cristalizaram em tempos diferentes da rocha no total. Então sempre a gente vai ter uma rocha muito heterogênea quando a gente fala sobre o processo intrusivo, sobre o plutonismo. Diferente quando a gente vê, por exemplo, o processo das rochas extrusivas. O que são as rochas extrusivas? É quando o magma ele atinge de fato a superfície terrestre. No caso do exemplo de vulcões ou de dorsais marítimas, né? Então isso vai ser considerado como rochas vulcânicas ou rochas extrusivas. Extrusivas no sentido de que elas extravasam, tá? Elas chegam à superfície terrestre. E elas vão ter uma característica muito mais homogênea devido a esse rápido resfriamento. Então, elas vão ter esse aspecto aqui, essa rocha ao basalto, tá? Que eu trouxe a foto para vocês. A foto não está com uma qualidade muito boa, mas eu trouxe essa foto para conseguir especificar para vocês que quando a gente tem uma rocha geralmente extrusiva, a gente vê pequenos pedacinhos como se fossem vidros dentro dessa rocha, que são os silicatos, tá? Então, a rocha ela vai ter uma característica homogênea, porém ela vai ter esses pontinhos brilhantes, como se fossem pequenos cristalzinhos nela, e isso caracteriza o que é uma rocha magmática extrusiva, que ela se solidifica quando o magma atinge de fato a superfície terrestre, tá? Então, essa rocha extrusiva ela pode se classificar em riólitos, traquitos, andesitos ou basaltos. No caso do basalto, é esse exemplinho aqui. Depois a gente vai ter, ainda dentro das rochas magmáticas, outras classificações. No caso, essa daqui é as rochas filonianas ou hipoabissais. O que isso significa? São as rochas que têm características na sua formação entre as intrusivas embaixo e extrusivas em cima. Ou seja, são formadas em áreas mais profundas da costa terrestre e a superfície. Geralmente sua formação se dão na ocupação de fissuras das rochas pelo magma, material residual e sua cristalização. Ou seja, ela não acontece nem tão fundo e nem tão à superfície. Geralmente, as rochas filonianas ou hipoabissais, elas vão acontecer devido àquele resquício do magma mais líquido que a gente viu nos exemplos anteriores. Esse magma ele vai se solidificando de maneira cada vez mais, as rochas intrusivas, né? Esse magma ele vai se solidificando de maneira gradual e conforme ele vai perdendo a sua densidade, ele vai adentrando essas fissuras rochosas e formando e se solidificando e formando novas rochas, tá? Agora a gente vai ver um pouco sobre esse cara aqui, que esse cara ele foi um grande geólogo, mineralista, chamado Norman Levy Bowen. O que ele fez de tão importante para a gente considerar ele nessa aula? Ele fez alguns segmentos, algumas escalinhas, que vai ajudar a gente a entender como se acontecem os dois processos diferenciados dessa rocha, desse magma. Então a gente lembra sempre que a rocha ígnea é a rocha que é oriunda diretamente do magma e que ela passa por todo esse processo de cristalização. E esse cara aqui vai nos apresentar uma classificaçãozinha sobre esse tipo de transformação. Então ele coloca dividido em duas séries essa classificação dele. A primeira série a gente chama de série descontínua. Por que descontínua? Porque cada elemento ele vai se solidificar de maneira individual entre si, tá? De maneira autônoma entre si. Então, nessa ordem, a olivina, a piroxena, a anfíbola e a biotite, elas vão se solidificar nessa ordem exatamente, tá? Começa pela olivina e termina na biotite. Então, dentro desse magma vai haver essa solidificação e essa solidificação vai ser separadas entre si. Então, quais são as características desses elementos que se solidificam nessa série descontínua que o Bowen apresenta para a gente? Geralmente apresentam menos ferro e magnésio em sua composição, ou seja, apresentam menos minerais máficos.
e mais sílica e alumínio, minerais félsicos. O que isso é importante para a gente entender a formação das rochas dentro da geografia. É importante para a gente entender como se acontecem, por exemplo, as principais jazidas de alumínio, por exemplo, que é o mineral que a gente extrai é o minério que a gente extrai para o uso humano, por exemplo. Então é muito importante a gente se atentar a essas pequenas coisas que são extremamente importantes para a gente entender como que acontece o processo de formação das rochas e entender porque, por exemplo, o Brasil ele é um grande explotador de ferro, de minério ferroso, devido à sua composição mineral, tá? Então toda essa composição mineral que as rochas perpassam, elas vão influenciar também no que a gente hoje, nos dias atuais, a gente utiliza como recurso natural. Então aqui está um exemplo como material máfico, tá? O basalto, e como material fésico o granito. Então aqui são as duas rochas como um exemplinho da série descontínua do Bowen. Depois ele coloca como uma série contínua que esse material ele vai ser isomorfo, ele não vai ter uma forma separada entre si, ou seja, essa rocha ela vai se solidificar e essas rochas elas vão se solidificar com as mesmas características. Porém, de acordo com a alta temperatura e alta pressão, esses materiais vão constituir mais cálcio e menos sódio, ou seja, essas pedras elas vão conter menos sódio em uma escala gradual e crescente. Começa pela anortite, que é a calcita, tá? E depois vai terminar em albite assódica, tá? Então é uma escala crescente, de acordo com a formação e de acordo com a série contínua do Bowen, tá? E aqui um exemplo que é a albita, que é também um dos últimos cristais a serem cristalizados aí no processo de formação das rochas magmáticas, tá? Então a albita aqui é uma pedra, uma rocha muito bonita, que ela serve como um exemplo da série contínua do Bowen. Agora a gente vai adentrar ao outro tipo de rocha, que no caso são as rochas metamórficas. Por que essas rochas ela tem esse nome? Porque elas, depois que acontecerem a formação das rochas, essas rochas na superfície terrestre, elas vão passarem por transformações físico-químicas, ou seja, elas vão mudar de aparência, de formato e também vão mudar a sua composição mineralógica, desculpa. E essas transformações que essa rocha vai passar, o resultado dessas transformações, a gente vai chamar como rochas metamórficas, tá? Essas rochas metamórficas a gente classifica ela em duas diferentes rochas. A parametamórfica, que são derivadas das rochas sedimentares, ou seja, as rochas sedimentares vão passar por uma transformação físico-química e vão se transformar numa rocha metamórfica, parametamórfica. E no caso da ortometamórfica, são as rochas que passam por uma transformação físico-química de rochas oriundas do magma, diretamente do magma, das rochas magmáticas, ou seja, essas rochas que a gente acabou de ver agora. Então existem essas duas classificações de acordo com a origem, tá? Além dessa classificação de acordo com a origem, existem também os tipos de metamorfismo, ou seja, os tipos de processos de transformação que essas rochas vão passar. Primeiro a gente denomina como metamorfismo regional ou dinamotermal, que são aplicados em grandes extensões e profundidades, ou seja, são geralmente processos de extensões muito longas e muito profundas, tá? Geralmente na área de convergência de placas. Quais são as áreas de convergência de placas? São onde que essas placas tectônicas, que a gente viu nas aulas passadas, elas vão se encontrar e essas placas vão ter um certo dobramento, uma em relação à outra. Um exemplo que eu dei foi no caso da Cordilheira dos Andes, tá? Que é o caso do encontro da placa sul-americana e a placa de Nazca. As rochas sofrem transformações pela alta temperatura, alta pressão e pressão dirigida sendo aplicadas por longos períodos. O que isso quer dizer? A maioria das transformações que as rochas passam são oriundas da temperatura e da pressão. Então isso não é algo que é exclusivo desse tipo. O que é algo exclusivo desse tipo? É que essa pressão dirigida, que é aplicada durante muitos anos, longos períodos, é justamente
quando as placas tectônicas que a gente viu na aula passada, elas se encontram, uma dessas placas elas vão se dobrar, tá? Formando o processo de orogenia, né? E quando ela se dobra, ela vai exercer uma pressão a esse material que está ali posto. Então, essa pressão que esse dobramento dessa placa vai exercer ali, vai ser muito importante para a transformação dessa rocha, tá? Então, a gente vai ter aqui um exemplinho na imagem, tá? Essa imagem aqui eu acho ela bem legal, bem explicativa, porque a gente está vendo exatamente, acompanhe o cursor, por favor, a gente está vendo exatamente uma placa tectônica retornando ao manto, né? Essa placa de baixo aqui. E a placa que sobressai a ela vai formar uma cordilheira montanhosa, tá? Quando essa cordilheira montanhosa ela vai se formar, essa rocha que está localizada aqui, onde está escrito metamorfismo regional, essa rocha ela vai sofrer uma grande pressão desse dobramento. E isso vai fazer com que ela se transforme tanto física quanto quimicamente, tá? Então, esse é um tipo de metamorfismo. O outro tipo de metamorfismo, desculpa, aqui tem um exemplo do xisto, que é uma rocha metamórfica, oriunda do processo do dinamismo regional, tá? Dessa transformação metamórfica regional. Aqui o gneiss também é outro exemplo, tá? Que eu trouxe para vocês desse tipo de metamorfismo. Outro tipo de metamorfismo é o chamado de contato ou termal, que ele vai ter um contato muito perto, muito próximo, tá? Com o magma, e isso vai fazer com que a sua temperatura aumente com muita velocidade. Então o magma, pelo fato dele ser muito quente, ele vai conseguir superaquecer várias rochas no entorno dos bolsões de magma, e esse superaquecimento vai fazer com que essas rochas se transformem. Aqui, retornando à mesma imagem que vocês estão vendo aqui, tem um exemplo do metamorfismo de contato, que é esse quando a rocha entra em contato com o magma, que está presente nesses bolsões de magma. Então, onde geralmente vai acontecer ou os processos de formação de rocha magmática ou os processos de vulcanismo, provavelmente a gente vai ter algum processo de metamorfismo de contato, pelo fato dessas rochas estarem em contato com o magma e sofrerem um superaquecimento. Então, geralmente, temperatura e pressão vão ser sempre os pontos fundamentais da formação rochosa, tá? Dos tipos de transformação das rochas. Aqui um exemplo, essa rocha chamada Hornfels, eu não sei o nome dela em português, eu não sei nem se está em português esse nome dela aqui, mas ela é um exemplo dessa rocha que está em contato direto com o magma e ela sofre esse superaquecimento. Outro tipo de metamorfismo é o chamado dinâmico ou cataclástico. Sempre quando a gente vê essa palavrinha cataclástico, a gente sempre tem que lembrar sobre desagregação, sobre quebra, tá? Então, a gente vai ver esse termo algumas vezes durante o curso, e ele tem esse significado, ele sempre remete a alguma coisa quebrada, alguma coisa que quebra, tá? Agente exclusivo, ou atrito, ou seja, referente ao que a gente chama de cataclástico, então é esse atrito entre uma rocha e outra, entre longas faixas de ruptura e altas pressões, geralmente localizadas em falhas. Ou seja, essas rochas elas vão sofrer uma pressão, só que uma pressão física. E essa pressão, essa força exercida sobre essa rocha, vai fazer com que ela tenha algum tipo de transformação. Então aqui está uma outra imagem para a gente explicar os tipos. A gente já viu a fase regional, que está aqui, tá? Que são as áreas onde acontecem a convergência das placas. O metamorfismo de contato, aqui presente no magma, laranjadinho, vermelhinho, como vocês podem ver acompanhando o cursor aqui. E o dinâmico é onde vai acontecer justamente essas falhas, essas rupturas do relevo, e essas rupturas vai exercer uma pressão sobre essas rochas, e essas rochas vão sofrer transformações físico-químicas, tá? Então, esse tipo de metamorfismo é um metamorfismo que ele é um metamorfismo praticamente inteiro físico, tá? Só exercendo através da pressão, da força. Metamorfismo de soterramento. A gente vai entender um pouquinho mais sobre os processos de soterramento quando a gente for ver agora sobre as rochas sedimentares, mas existem também o metamorfismo exercido pelas pedras de soterramentos, que são fenômenos que acontecem nas bacias sedimentares em subsidência, ou seja, não se assustem. Aqui está a imagenzinha de exemplo. A gente tem os pontos mais altos do terreno, que aqui está especificado como escudo cristalino na imagem, tá?
E as partes mais baixas desse escudo cristalino, ele vai ser uma área onde que vai ser depositado os sedimentos. O que são sedimentos? Na aula passada a gente viu sobre os processos de erosão e os processos de intemperismo. Os sedimentos são esses resquícios que as rochas vão se desfazendo durante o tempo, e esses resquícios, essas pequenas rochas, vão se acumularem nas partes mais baixas do terreno. No caso das bacias sedimentares, como o próprio nome já diz, ela tem esse nome de bacia sedimentar, porque ali vai ser um grande acúmulo de sedimentos, tá? Então, nesses picos mais altos aqui, vai acontecer o processo de erosão, como está mostrando na imagem. E esse processo de erosão, ele vai ser transportado e depositado nas bacias sedimentares. E quando acontece esse processo de deposição desses sedimentos, vai se acumular em camadas, como a própria imagem aqui está se referindo. Vai se acumular em camadas, de acordo com o tempo, obviamente. E quando ela vai se acumulando em camadas, a coluna rochosa que vai se formar em cima desse material que foi sedimentado ali, vai exercer uma pressão sobre as rochas que estão em formação aqui embaixo. Ou seja, essas rochas que são rochas sedimentares. Então essas rochas sedimentares que estão aqui na parte de baixo, que são a parte mais antiga dos sedimentos, vai sofrer uma grande força, uma grande pressão dessas colunas que estão depositadas ali em cima. Essa pressão e essa força vai fazer com que essas rochas se transformem transformem a sua característica física e a sua característica química também, tá? Então esse é o processo que ocorre. Vai acontecer a deposição dos sedimentos, vai haver a construção das rochas sedimentares, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aprofundadamente, vai haver essa formação dessas rochas sedimentares, porém esse peso exercido por esses sedimentos vai fazer com que essa rocha ela se modifique, essa rocha ela se transforme tanto na sua característica física quanto na sua característica química. E essa transformação vai fazer com que a gente considere ela também como uma rocha metamórfica, tá? Então esse aqui também é um outro tipo de metamorfismo que a gente encontra no processo de transformações das rochas. Aqui um outro exemplo, uma outra imagem, que aqui ele está especificando tanto o calor que vem da parte subterrânea, nem todos os lugares são assim, mas a gente pode considerar também como a elevação do grau de temperatura como um processo também resultante dessa força que está sendo colocada por cima dessa rocha. Então essa rocha ela vai sofrer essa estratificação e ela vai se transformar. Aqui um outro exemplo de metamorfismo que chama metamorfismo hidrotermal. Hidro de água, termal de temperatura. Então essas águas termais, que são águas aquecidas, elas vão se adentrar ao meio das rochas, tá? E isso vai fazer com que essas rochas elas passem também por uma transformação físico-química. Então a rocha, como a gente já viu há pouco, ela tem essa característica, tá, de dissolver alguns tipos de minério nas rochas. Alguns minérios com mais facilidade, outros minérios com menos facilidade, obviamente. Mas ela tem essa característica. E essa dissolução vai fazer com que haja a formação ou de novas rochas, ou também a transformação da rocha que já está feita ali. Então isso também é um tipo de metamorfismo. Existe também, a gente viu lá na classificação anterior, que também tem uma classificação chamada hidrotermal. A gente tem que tomar bastante cuidado com esses conceitos que são iguais. Por quê? Porque lá a gente viu a formação de uma rocha magmática, tá? Rocha ígnea, formada diretamente do magma, tá? E aqui a gente está falando do metamorfismo. O que é metamorfismo? É exatamente a mudança dessa rocha, tá? Não a criação ou o surgimento dela, mas a mudança dessa rocha por uma rocha diferente, tanto nas suas características físicas quanto nas suas características químicas. Então é sempre importante a gente ressaltar isso daí. Existe a formação das rochas magmáticas por causa de um processo hidrotermal, que é influenciado pelo processo hidrotermal, e existe a transformação dessa rocha, o metamorfismo, também oriundo do processo ali das águas que são aquecidas e tantas outras dinâmicas aquosas também. Lembrando sempre que a água ela é muito importante para a transformação da superfície terrestre, tá? Então, se a gente for considerar chuva, clima, tudo isso vai influenciar na superfície terrestre, na litosfera, na composição
Então é muito importante a gente sempre se atentar a esses termos, tá? Aqui um exemplinho do processo do metamorfismo hidrotermal. Ou seja, a água ela vai adentrar, quando ela chega até a parte mais inferior, perto do magma, ela vai se aquecer e ela vai subir. Quando ela sobe, ela vai influenciar na transformação dessas rochas na parte de cima ali, tá? Aqui que a gente está escrito como capa de argila, tá? Então, essa água ela vai ser muito responsável, ela vai ter essa responsabilidade de transformar, fazer com que essas rochas já feitas se modifiquem, tá? Se transformem. Outro metamorfismo a gente chama de fundo oceânico, que é o magma que quando ele chega na atividade de vulcanismo até a superfície, só que essa superfície terrestre é um fundo oceânico, quando ele entra em contato com a água, esse material magmático ele vai se solidificar e se resfriar, tá? Até aí a gente tem uma rocha magmática. Quando essa rocha ela entra em contato com a água do mar e essa água do mar interage com essa rocha, transformando ela de maneira física e química, aí a gente tem o resultado uma rocha metamórfica, tá? Oriunda do processo que a gente conhece como o metamorfismo de fundo vulcânico. Onde a gente encontra essas rochas? Geralmente é onde que a gente tem ou a separação de placas tectônicas ou o encontro de placas tectônicas de fundo oceânico. Nas aulas passadas eu dei um exemplo, eu gosto bastante de usar esse exemplo, que é a dorsal do Atlântico, que separa tanto a placa sul-americana quanto a placa africana, que elas estão se separando durante o tempo. Então ali no meio vai existir uma dorsal, e essa dorsal ela vai expelir alguns magmas durante o tempo, e esses magmas vão se solidificar. Quando ele se solidifica, se transforma numa rocha metamórfica, entra em contato com a água do mar, e essa água do mar consegue transformar essas rochas em outras rochas, o que a gente considera como rochas metamórficas, tá? Então aqui um outro exemplinho, ele está em inglês, mas pelo exemplo a gente consegue se situacionar bem. Aqui é um exemplo de uma dorsal, tá? Oceânica, ou seja, são duas placas tectônicas que estão se separando. Quando elas separam, a fissura no meio vai expelir magma, e esse magma vai gerar novas rochas e entrando em contato com a água do mar, essas rochas vão se modificarem, vão se transformarem. E o metamorfismo de impacto, que é um metamorfismo muito mais raro de acontecer, que é quando a rocha ela se transforma por causa de um impacto, por exemplo, de um meteorito, tá? Então, quando cai algum tipo de meteorito, algum tipo de corpo que vem do espaço para a Terra, o impacto, a força do impacto vai fazer com que as rochas, ali na região onde que esse meteorito atingiu, vai se transformarem e se transformarem em uma rocha metamórfica, tá? Então, esse metamorfismo de impacto, a gente vai ver que também tem rochas sedimentares que vão ser oriundas também desse mesmo processo, só que vai acontecer de uma maneira diferente. Sempre temos que lembrar, o metamorfismo ele é resultado também de uma transformação química, tá? E é isso que vai se diferenciar muito dos outros processos de formações de rocha. Sempre lembrando, metamorfismo tanto a aparência física quanto a composição química são transformados nesse processo de metamorfismo, tá? Então aqui um exemplinho, um desenho, e como acontece esse metamorfismo de impacto, tá? Agora a gente vai entrar nas rochas sedimentares, que é o nosso terceiro e último tipo de rocha. Essas rochas elas são derivadas do processo de deposição dos sedimentos, como o próprio nome já diz. Ou seja, quando acontece o processo de intemperismo e o processo de erosão, que esses sedimentos são depositados em um determinado local, esses pequenos fragmentos de rocha que vão se soltando das maiores rochas e sendo depositados nas áreas mais baixas do terreno. Esse material ele vai se litificar de novo, ou seja, esse material ele vai se agregar de novo e vai se transformar numa nova rocha. Essa rocha que foi oriunda de processo de erosão e intemperismo de várias outras rochas, ela vai se tornar uma rocha sedimentar, ou seja, oriunda dos sedimentos de outras rochas, tá? Então, aqui é um exemplinho na imagenzinha, como vocês podem ver aqui.
processo de sedimentação e erosão dos dois lados, tá? E essas, no caso, a parte mais baixa do terreno especificado na foto é um curso d'água. Geralmente os cursos d'água, obviamente, vai ser os lugares mais baixos do terreno, porque a gravidade vai empurrar a água para lá, obviamente. Porém, nem sempre as rochas são formadas em áreas, em soluções aquosas ou em cursos d'água. A gente pode ter locais de deposição de sedimentos que não são, apesar de os sedimentos serem levados até lá, responsáveis pela água, não necessariamente precisa ser um corpo d'água para ter uma formação de uma rocha sedimentar. Então aqui, esses sedimentos oriundos dos lados vão ser depositados no fundo do rio, e essa deposição em camadas e essa pressão exercida por cima vai fazer com que haja um processo de litificação, e essas rochas vão se transformar, esses fragmentos, pequenos fragmentos que desceu aqui das bordas, vão se transformar em uma nova rocha, tá? Então aqui um outro exemplo, com uma foto de estratificação, né? Uma foto dos estratos, né? De deposição de sedimentos. Então, e a ordem, como acontece esse processo? Vai existir lá o intemperismo, que é a rocha se degradando. Depois vai existir a erosão, o transporte e a deposição, ou seja, os processos erosivos vão levar esses sedimentos, essas frações de rochas bem pequenas, para as áreas mais baixas, elas vão ser depositadas, elas vão ser colocadas ali nas áreas mais baixas, como especifica a foto em estratos aqui. Conforme foi passando o tempo, cada estrato desse foi sendo composto por esses sedimentos. E esses sedimentos vão passar por um processo de litificação, tá? Que é como se fosse um processo de cimentação, como se a gente grudasse, como se a gente quebrasse um ovo ali na farinha e misturasse tudo ali. Aí vai se transformar, ela vai se solidificar de novo e vai se transformar numa rocha sedimentar, tá? Então aqui outro processo que mostra bem os estratos da formação do terreno. Então esse terreno aqui, que é composto por uma grande rocha, essa rocha é uma rocha sedimentar, que é uma rocha oriunda desse processo, tá? Classificação por formação. Então a gente tem as rochas sedimentares clásticas ou detríticas. Lembrando sempre que as clásticas elas remetem à quebra, né? A coisa quebrada. E as detríticas, né? Vai ser o resultado geralmente da meteorização ou ação do clima e água também. Muito importante sempre lembrar da ação da água nas rochas, e a deposição de sedimentos e solidificação também. As clásticas já é a litificação de pedaços que são de rochas, mas que são quebrados ou de maneira mecânica ou de formas mais brutas ou grotescas, tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos. Primeiro exemplo que está aqui na tela, a rocha clástica, que a gente chama de conglomerado, ou seja, são várias rochas oriundas de uma grande rocha, tá? São vários pedaços, vários clastos, que eles foram solidificados e ficou essa coisa meio feia, chamado conglomerado, que é um conglomerado de rochas de fato. Então é como se existisse um cimento grudando essas rochas, e essas rochas ela vai ser considerada como uma rocha uniforme, chamada de rocha sedimentar clástica. E do outro, a rocha detrítica, que é aqui um exemplo de um arenito, também é a ação da meteorização, e também a gente pode considerar como uma rocha sedimentar, só que uma rocha detrítica, tá? Geralmente esses termos, tanto a clástica quanto a detrítica, elas são muito próximos entre si, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado sempre quando a gente vai fazer uma análise de uma rocha ou entender qual que é o processo de determinado lugar da formação geológica daquele local, tá? Então, dentro das rochas clásticas, existem as classificações pela granulometria. O que isso significa? Dependendo do tamanho dos detritos, dos sedimentos que são oriundos de outras rochas. Ou seja, existem essas escalas, tá? E essas escalas vão mostrar para a gente que quanto maior os detritos, vai ter um determinado tipo de formação rochosa, e quando os detritos são bem menores, tá? Vai ter um outro tipo de formação. Primeiro, psefíticas são conglomerados, que foi o exemplo que a gente viu agora, que são formados por seixos muito grandes e arredondados, tá?
Então, pelo fato desses seixos se formarem essas rochas e serem grandes rochas, grandes, que foram juntadas de novo, então vai existir muitas brechas, essa rocha ela vai ter uma característica muito porosa, então vai ter facilidade de escoamento de água, facilidade também no surgimento por exemplo, de plantas, animais que vivem entre essas rochas. Então essas rochas elas vão ter uma característica muito mais heterogênea, tá? Muito diferente entre si, ela não vai ter uma característica uniforme. Aqui tem uma escalinha de como essas pedras elas vão ser consideradas como anguloso, subanguloso, subredondeado, aqui está em espanhol, que no caso é como se fosse subredondo, assim, quase redondo. Depois arredondado e depois muito arredondado, tá? Então essa escalinha aqui, ela vai ajudar a gente a entender como que acontece esse processo e como que a gente consegue identificar a granulometria de determinado tipo de rocha. Quanto mais arredondado tá, menor vai ser a rocha, a constituição da rocha, e mais homogêneo vai ser essa característica. Quanto mais anguloso essa rocha ela vai ter essa característica, mais fragmentado, mais heterogêneo vai ser a formação dessa rocha sedimentar, tá? Então a gente tem aqui um exemplo de uma rocha com formação bem angulosa, ou seja, a gente consegue ver nitidamente os quadradões de rocha presos, como se eles fossem concretados dentro dessa grande rocha, tá? E aqui o mesmo exemplo que a gente viu agora no slide passado, que é no caso desse grande conglomerado de rochas também. Depois tem as pisaníticas, que é a formação de arenitos ou calcarenitos, fragmentos do tamanho mediano. Então, aí vai ter essa característica aqui, essa rocha que a gente também já viu esse exemplo na formação detrítica, porém aqui a gente está usando como exemplo de uma formação clástica. Então, tá vendo como que elas se confundem entre si? Então é muito importante a gente ficar atento a isso, tá? Quando a gente fala sobre clástica e detrítica, a gente está falando sobre o tipo de formação, tá? O processo de formação. A detrítica ela vai ter muita relação com a meteorização. Nesse caso dessa escala, a gente está medindo a granulometria, tá? O tamanho dos sedimentos que estão presentes nessas rochas. Então, essa imagem não está muito bem, não está para ver com muito detalhe, mas a gente consegue ter uma noção de que essa rocha ela vai ter uma característica bem porosa, assim, que vai ser oriunda também dessa granulometria mediana. Aqui tem o Grand Canyon, Lower Antelope Canyon, no Arizona, né? Que esse canyon ele vai ter essa formação também, com essa granulometria um pouco média, tá? Então a gente vê essa formação de que é arenito, e a gente vê essa formação de arenito e ele tem esse formato justamente por causa da ação de geleiras, provavelmente, tá? Escoamento de geleiras e grandes massas de água fez com que esse cânion ficasse com esse formato aqui. Depois as pelíticas, tá? Que são muito pequenas, então elas são compostas por lulitos, né? Lodo e um material rochoso, são a mistura dos dois. E a ardosa argilosa, que ela vai sofrer algum grau de metamorfismo, de acordo com a umidade e tudo mais, mas ela vai ter uma característica muito mais homogênea, tá? Aqui ela está quebradiça por causa que ela provavelmente está seca, mas ela vai ter essa característica muito mais homogênea, com a mesma cor na rocha toda e tudo mais, porque a granulometria dos sedimentos vai ser muito pequenas e muito arredondadas. Então, a grande característica dessas formações rochosas é que a impermeabilidade delas é muito maior do que as outras rochas, tá? Então elas vão ter uma característica de escoar água de maneira muito mais lenta do que as outras formações de rochas sedimentares, tá? Então aqui a classificação das rochas clásticas de acordo com a composição dominante e a origem dos clastos, tá? Então rochas siliciclásticas, elas têm sua composição mineralógica com uma grande presença do silício, como o próprio nome já diz, tá? Aqui a gente tem um exemplo também. Esse é um arenito, também tem a presença de muito silício. Depois a gente tem as carbonáticas, que elas vão ter uma composição muito grande de carbono. Aqui a gente tem um exemplo do calcite. E as brechas sedimentares, né? Que vão ser a formação
desses movimentos em relação à água. Então, a água ela vai ter essas movimentações na superfície terrestre e elas vão dar origem a essas rochas sedimentares também, através de correntes marítimas e processos erosivos, ou também ambientes muito úmidos, tá? E aqui a gente tem um exemplo que provavelmente grandes fluxos de águas conseguiram transportar esses materiais muito grandes de rochas e elas foram depositadas e se transformaram numa rocha, uma grande rocha, tá? Muito maior, mas que a gente consegue ver os fragmentos com muita facilidade, tá? Então é uma rocha bem heterogênea e isso acontece devido à grande ação das águas que tem essa capacidade de levar essas grandes rochas. Quando a gente fala sobre o processo erosivo e a gente fala sobre os elementos do clima, por exemplo, quando a gente fala sobre a ação dos ventos, por exemplo, a ação dos ventos, eles não têm essa capacidade de levar esses detritos desse tamanho, tá? Então isso, obviamente, foi alguma força que foi capaz de levar esses detritos com esse tamanho todo. E a gente logo pensa que são grandes massas de água, provavelmente. Rochas bioclásticas que tem na sua composição um material orgânico. Esse a gente conhece bem, que no caso são os fósseis. Os fósseis a gente considera como uma formação rochosa e que geralmente eles possuem esse material orgânico na sua composição. Ou seja, existiu ali o resto de um ser vivo, material orgânico. No exemplo aqui, esse aqui é um dinossauro que ele foi encontrado, tem mais de 13 metros, brasileiro, encontrado lá no Rio de Janeiro. Então, esse dinossauro morreu, ele ficou ali no chão. Conforme foi passando o tempo, esse animal ele foi soterrado, tá? Conforme ele foi soterrado, a rocha onde que ele estava, o solo onde que ele estava, passou por esse processo de litificação e se transformou numa rocha, junto com esse resto mortal desse animal. O que é muito importante da gente entender na formação das rochas sedimentares? Quando a gente pega exemplos assim, que a gente consegue ver claramente, deixa eu voltar lá no slide, que a gente consegue ver claramente os estratos organizados, a gente logo tem que remeter a fazer um exercício básico de lógica, de que se esses materiais são depositados em estratos, um em cima do outro, e essas rochas vão se formando, obviamente a parte mais baixa desses estratos são as partes mais antigas, tá? Então, quando encontra algum tipo de fóssil, no caso esse exemplo aqui, através de um exame de carbono 13, que é aplicado para descobrir a idade de fósseis, rochas e tudo mais, quando você descobre qual é a idade, possível idade desse fóssil, você também consegue descobrir qual foi o tempo em que essas rochas, que esses sedimentos foram depositados e foram transformados ali, tá? Então isso é muito importante. Quando a gente encontra um extrato rochoso de formação de rochas sedimentares, a gente tem que sempre remeter ao tempo. Se ela está com uma maneira muito mais... quando ela está localizada muito mais embaixo, ela é muito mais antiga do que formações superiores, tá? Em ambientes não sedimentares. O que são ambientes não sedimentares? São ambientes onde que não tem essa característica de deposição de sedimentos, tá? Então aqui, rochas piroclásticas, que são formadas por clastos expelidos por atividade vulcânica, e depois essa rocha, de alguma forma, ela vai se litificar e se formar uma rocha sedimentar de novo. Ou seja, quando existe o magma, ele se expele, vai se formar novas rochas, o resfriamento vai fazer com que essas rochas se quebrem, piroclásticos, lembrem do clásticos, tá? Essas rochas elas se quebram, depois elas vão se juntar numa nova rocha e se formam uma rocha sedimentar, que é oriunda de outras rochas. Aqui tem um exemplinho. Então essas rochas mais escuras, elas são as rochas que são oriundas diretamente do magma. O exemplo que a gente viu lá atrás, no caso do basalto, ela tem essa característica. Então vai ter essa formação dessas rochas, que são rochas magmáticas, só que essas rochas elas vão se quebrar e se juntar, se litificar numa grande rocha de novo, como está o exemplo aqui da foto. E quando ela se junta nessa grande rocha, a gente vai considerar ela como uma rocha sedimentar e não mais uma rocha magmática. Tudo bem? Aqui um exemplo que eu gosto de usar bastante, que é o nosso famoso Parque do Fernando de Noronha, que é considerado uma ilha vulcânica, tá? Apesar de a gente não ter mais atividade vulcânica ali nos dias atuais,
há muitos anos atrás, os cientistas, eles remetem à ilha de Fernando de Noronha, que foi formada através de uma atividade vulcânica, tá? E lá na atividade vulcânica a gente tem grandes formações, grandes exemplos de rochas piroclásticas, que são essas rochas que se solidificaram com magma e depois se juntaram de novo em outra grande rocha sedimentar, tá? Então aqui está um exemplinho da nossa querida Fernando de Noronha, tá? Que é considerado como um antigo processo vulcânico que existia no Brasil. E as rochas clásticas hidrotermais, ou seja, são formadas a partir de fraturas da atividade da água, ou seja, a água ela vai quebrar uma rocha, né? Ela vai separar várias rochas e essas rochas elas vão se juntar de novo, tá? Em uma outra rocha. Brechas de impacto, que são impactos no caso do meteorito. Quando acontece a transformação físico-química da rocha, a gente vai considerar como um metamorfismo, tá? Quando acontece apenas a quebra dessas rochas e depois a junção dela de novo com o impacto desse meteorito, aí a gente considera brechas de impacto. Esses casos aqui são casos que são muito raros, tá? Porém, se existiu algum tipo de corpo celeste que caiu na Terra em muito tempo atrás, a gente classifica essas rochas em que esse corpo atingiu dessa forma, como brechas de impacto no caso das sedimentares, né, ou metamorfismo de impacto no caso do metamorfismo das rochas metamórficas, tá? As rochas sedimentares biogênicas, que são formadas por organismos vivos, tá? Então ela tem na sua concentração ela vai ter muito cálcio, tá? Porque ela é formada por organismos vivos, tá? Restos de animais e tudo mais. Aqui a gente tem os estromatolitos, tá? Que ficam em áreas geralmente litorâneas, que são formados por corais, que são corais que morreram, tá? Então elas formam, e isso a gente considera como uma rocha, passou por um processo de solidificação, litificação e tudo mais. Aqui o exemplo dos sílex, que são formados basicamente por cálcios de conchas. As falécias brancas de Dover, da Inglaterra, essa parte da Inglaterra é bem famosa também, porque essa característica branca aqui, elas são formações de restos de organismos vivos, que eles se calcificaram e ficaram ali presos na rocha, formando uma nova rocha, e que tem formato desse paredão. E por último, o exemplo que a gente tem aqui no Brasil, que é o sambaqui. Esse sambaqui, aparentemente, ele parece ser um morro apenas, mas ele é um grande depósito de ostras. Quando existiam as comunidades nômades no litoral brasileiro, essas comunidades nômades elas tinham a característica de terem os seus cemitérios de ostras como se fossem lixões, assim. Então, sempre quando eles estavam parados em algum lugar, colhendo ostras para se alimentar e tudo mais, eles jogavam esses restos sempre no mesmo local, para eles não encherem o lugar onde eles estavam recolhendo alimentos com muitas ostras, né? Então eles colocavam sempre no mesmo lugar e empilhavam nesses montes, e esses montes eles passaram por todo esse processo de calcificação, de formação rochosa, e se transformaram nos sambaquis. Então grandes partes do litoral brasileiro a gente encontra os sambaquis, que são dessas comunidades nômades, desses migrantes, né, dos nossos antepassados, que viajavam ali pelo litoral brasileiro, colhendo e comendo ostras, e depositando nesses locais, que se transformaram nesses grandes montes, considerados, chamados sambaquis, tá? Rochas sedimentares quimiogênicas são rochas formadas em ambientes aquosos, resultado da precipitação de minerais dissolvidos em soluções aquosas. O que isso significa? Significa que quando a rocha ela dissolve algum tipo de mineral, esse mineral ele não vai ser exatamente dissolvido dentro dessa água. Essa água ela vai transportar esse mineral para outros locais. Então, esse transporte vai fazer com que ou a água ela leve esses sedimentos até as partes mais baixas do terreno, como a gente viu, ou que a água ela pode ir depositando esses sedimentos de acordo com o caminho, formando novas rochas. E aqui um exemplo que eu trouxe para vocês é o exemplo da Gruta do Lago Azul. Esse lugar aqui é um lugar lindo, que fica em Bonito, no Mato Grosso do Sul, tá? Que lá também é aberto à visitação, você consegue entrar nessa gruta.
É uma grande caverna. E se a gente reparar na foto aqui que eu trouxe no exemplo, essa foto, no teto da caverna, a gente vai ter a presença de muitas inúmeras estalactites, tá? O que são essas estalactites? São essas rochas que são formadas justamente pelo transporte desses minerais através da água. Ou seja, no teto da caverna, geralmente as cavernas são formações por causa da ação da água. Então, no teto da caverna vai formar uma pequena goteira e durante o passar de milhares e milhares de anos, essa goteira ela vai começar a depositar sedimentos de outras rochas, minerais ali, tá? Ela vai começar a depositar minerais ali e esses minerais eles vão constituírem essas novas rochas, que a gente conhece como estalactites. Ou, se está na parte de baixo, a gente chama como estalagnites. E se formam, se grudam, né, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, a gente chama de uma coluna dentro da caverna. Então, esse daqui é o tipo de uma ação, de uma formação rochosa criogênica. Por enquanto é só, eu vou deixar aqui a imagenzinha aqui. Eu gosto muito desse lugar, eu acho um lugar muito bonito e muito interessante também de se citar. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, que vocês não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aberto e disposto, né, a tentar ajudar vocês, ainda mais sabendo que a gente está passando por uma crise política muito cansativa, né, digamos assim, para não falar outra coisa, e que a gente viu que as datas das provas não foram adiadas, o que na minha concepção é um grande erro, mas como a gente não, por enquanto, né, a gente está tentando se mobilizar para tentar fazer com que essa prova ela seja adiada também por causa do problema da pandemia. Mas da mesma forma, se vocês estiverem dispostos a estudarem para não perderem essa prova e tudo mais, então mesmo que seja online, eu me disponibilizo e eu não hesitem em me procurar caso tenham algum tipo de dúvida na nossa disciplina de Geografia e Física, tá? Que eu vou responder vocês com maior atenção assim que possível. Vocês têm o contato do meu WhatsApp, vocês têm o meu contato de e-mail, se quiserem me adicionar no Facebook lá também, fiquem à vontade, para que vocês não se sintam prejudicados também. E em relação às aulas, seria muito importante também se vocês conseguirem me mandar um feedback se as aulas estão sendo proveitosas, se as aulas elas estão sendo longas, cansativas, porque eu falo e eu falo mesmo, eu tenho total noção disso. Então, se tiverem as aulas estiverem cansativas ou se estiverem confusas ou se os slides estão organizados de uma maneira que vocês não estão entendendo, também vocês entrem em contato comigo, porque essas aulas aqui, o intuito delas é que elas sejam mais proveitosas para vocês do que necessariamente para o cursinho e tudo mais. Mesmo que fosse na sala de aula, também as aulas são produzidas para que vocês aproveitem elas e não que de fato a gente simplesmente cumpra nosso papel aqui como membro do cursinho, tá? Então, eu espero que vocês estejam aproveitando, espero que vocês estejam entendendo as aulas e tudo mais, e se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão ou qualquer tipo de coisa que vocês quiserem me falar, entrem em contato, eu não mordo, e até que na pandemia não pode morder, né? Então, espero que vocês entrem em contato comigo para a gente conseguir buscar uma melhor forma para que vocês consigam aproveitar a matéria, tá? Não só a minha, mas como a dos outros membros também. Espero que vocês consigam aproveitar essas disciplinas da melhor maneira possível, tá? Então, aquele cheiro, aquele abraço. Até a próxima aula.